Minha melhor amiga sempre me alertou que meu namorado era um homem perigoso, e eu não queria ouvir até que isso me custou caro. Estou contando essa história porque preciso que você entenda como facilmente uma pessoa inteligente pode tomar as decisões mais burras de sua vida. Meu nome é Maia, e aos 18 anos, eu achava que tinha tudo resolvido. Estava há meses de começar a faculdade com uma bolsa integral para estudar engenharia. Minhas notas eram perfeitas e havia sido aceita em um dos melhores programas do estado. Então o conheci em uma cafeteria perto do campus durante a semana de orientação. Ele tinha 24 anos, já trabalhava e tinha essa forma confiante de falar que me fazia sentir como se eu fosse a pessoa mais interessante da sala. Quando pediu meu número, me senti como se tivesse ganhado na loteria. Você é diferente das outras garotas da sua idade, me disse no nosso terceiro encontro, estendendo a mão pela mesa para tocar a minha. A maioria delas está tão focada em provar seu valor, mas você tem essa graça natural. Não precisa competir com ninguém. Praticamente flutuei para casa naquela noite. Minha melhor amiga Zoe estava esperando no meu quarto do dormitório, e eu não conseguia parar de falar sobre como ele era maduro e sofisticado. Ela ouviu pacientemente enquanto recontei cada detalhe da nossa conversa. Maia, posso te perguntar uma coisa? Ela disse quando finalmente parei para respirar. O que ele disse quando você falou sobre sua bolsa de engenharia? Hesitei. A verdade era que, quando mencionei, ele havia feito uma cara estranha e mudado de assunto. Mas não estava disposta a admitir isso para Zoe. Ele acha ótimo que eu seja ambiciosa, menti suavemente. Apenas disse que mulheres realmente especiais não precisam se estressar tentando provar seu valor para o mundo. As sobrancelhas de Zoe se ergueram. Ele disse que mulheres não precisam provar seu valor? O que isso significa? Significa que ele me vê pelo que realmente sou, não apenas pelo que posso conquistar. Respondi rispidamente, de repente irritada com seu tom. Nem todo mundo precisa ser workaholic para se sentir valioso. Zoe. Ela levantou as mãos defensivamente. Não quis dizer assim. Apenas acho estranho alguém sugerir que conseguir educação é se estressar. Só isso. Mas eu já havia terminado a conversa. Pela primeira vez na minha vida, tinha um cara que me via como especial, que achava que eu era boa demais para a corrida dos ratos que consumia todo mundo. Zoe era minha melhor amiga, mas nunca havia tido um namorado sério. Como poderia entender o que era ser verdadeiramente valorizada por alguém? Você vai entender quando conhecer alguém que te valoriza por mais do que apenas suas conquistas, disse a ela. E vi seu rosto cair ligeiramente com a crítica implícita. Deveria ter prestado atenção naquele momento. Deveria ter escutado a garota que era minha amiga mais próxima desde o ensino médio, que nunca havia me dado conselhos errados antes. Em vez disso, escolhi acreditar que suas preocupações vinham de um lugar de inveja em vez de amor. Esse foi meu primeiro erro, mas não seria o último. Nos meses seguintes, seus comentários sobre a faculdade se tornaram mais frequentes e mais diretos. Ficávamos deitados no apartamento dele depois do jantar, e ele acariciava meu cabelo enquanto pintava imagens do nosso futuro juntos. Fico pensando em como você é diferente de todas essas garotas da faculdade, murmurava. Elas estão tão desesperadas para provar que são tão boas quanto os homens, mas você já conhece seu valor. Uma mulher como você não precisa competir em algum mundo masculino. Mas eu amo engenharia, protestava fracamente. Quero ser engenheira desde os 12 anos. Querida, você tem 18 anos. O que realmente sabia sobre a vida quando tinha 12? Ele ria gentilmente, como se eu tivesse dito algo ingenuamente adorável. O sistema universitário é projetado para tirar tudo que torna as mulheres especiais. Você realmente quer passar 4 anos em salas de aula cheias de caras agressivos que vão tentar fazer você pensar como eles? A forma como ele falava fazia a faculdade soar como algum tipo de câmara de contaminação. Falava sobre como eu era pura e autêntica, como a maioria das mulheres perdiam sua doçura uma vez que se envolviam no mundo corporativo. Fazia ficar com ele soar como proteger algo precioso. Enquanto isso, os alertas de Zoe se tornaram mais urgentes. Ela me encurralou depois da aula de psicologia numa terça-feira, sua expressão séria. Maia, tenho lido sobre relacionamentos manipulativos, e o que você está descrevendo soa exatamente como... Ah, lá vamos nós! Interrompi, revirando os olhos. Deixe-me adivinhar. Você leu algum artigo online e agora é especialista no meu relacionamento? Estou preocupada com você, disse baixinho. Você parou de falar sobre engenharia completamente. Mês passado estava empolgada com o projeto de pesquisa do seu professor de cálculo. E agora age como se a faculdade fosse algum tipo de fardo. Talvez eu esteja apenas crescendo, repliquei.
Talvez esteja percebendo que há coisas mais importantes na vida do que impressionar professores que nem se importam com seus alunos. Desde quando você acha que professores não se importam? Você costumava se animar falando sobre suas aulas. Mas eu já estava indo embora, irritada com sua incapacidade de entender. Ela estava solteira, focada apenas nos estudos, provavelmente com ciúmes de eu ter encontrado algo mais profundo que notas e objetivos de carreira. Não conseguia compreender o que significava ser valorizada por quem você era em vez do que podia realizar. Naquela noite, quando contei a ele sobre as preocupações de Zoe, ele ouviu com uma expressão simpática que gradualmente mudou para algo mais sombrio. Parece que ela se sente ameaçada pelo nosso relacionamento, disse pensativo. Algumas mulheres não conseguem ver suas amigas felizes com homens. Preferem arrastar você para o nível delas do que ver você florescer. Suas palavras ressoaram com a irritação crescente que sentia em relação às perguntas constantes de Zoe. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela não conseguisse lidar com o fato de eu ter encontrado amor enquanto ela permanecia sozinha com seus livros e suas teorias sobre relacionamentos que nunca havia realmente experimentado. Estava começando a questionar se os sonhos que havia mantido por tanto tempo eram realmente meus, ou apenas expectativas que havia absorvido de uma sociedade que não valorizava a sabedoria feminina. O ponto de ruptura veio durante uma sessão de estudos em grupo na biblioteca do campus. Zoe, nossa colega de classe Ashley, e eu estávamos trabalhando em exercícios de física quando Zoe trouxe meu relacionamento à tona novamente. Desta vez, ela não foi sutil. Maya, podemos conversar em particular por um minuto? Perguntou, olhando significativamente para Ashley. O que quiser dizer, pode dizer na frente da Ashley. Respondi friamente. A menos que esteja planejando psicanalizar meu relacionamento novamente. As bochechas de Zoe coraram, mas ela insistiu. Estou genuinamente preocupada. Você perdeu 3 reuniões da Sociedade de Engenharia, desistiu do programa de pesquisa de verão e ontem disse ao professor Chen que não tinha certeza se queria continuar com cálculo avançado. Ashley parecia desconfortável, claramente sentindo a tensão crescendo entre nós. Começou a guardar seus livros. Talvez eu devesse... Não, fique, disse firmemente, minha raiva crescendo. Acho que Ashley deveria ouvir isso. Zoe, já que está tão preocupada com minhas escolhas, deixe-me perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que saiu num encontro? Quando foi a última vez que um cara mostrou qualquer interesse em você? A cor sumiu do rosto de Zoe. Maya, isso não é... Não, acho que é completamente irrelevante. Continuei. Minha voz se elevando o suficiente para que outros estudantes olhassem dos seus trabalhos. Você fica aí julgando meu relacionamento, me dando conselhos sobre homens, mas nunca teve nenhum namorado. Você tem 19 anos e nunca foi beijada, não é? Maya. Pare. Ashley sussurrou, parecendo mortificada. Mas eu havia passado do ponto de me importar. Sabe o que acho, Zoe? Acho que você está com ciúmes. Acho que não consegue aceitar que alguém finalmente me escolheu em vez de você. Durante todo o ensino médio, você era a inteligente, aquela que os professores elogiavam. E agora eu tenho algo que você não pode analisar ou conquistar através de estudos. Lágrimas estavam se formando nos olhos de Zoe, mas eu não havia terminado. Você me dá conselhos sobre relacionamentos como se fosse algum tipo de especialista, mas a verdade é que você é apenas uma garota solitária que não consegue entender por que ninguém a quer. Talvez, em vez de tentar arruinar minha felicidade, devesse descobrir por que os caras fogem de você. A biblioteca havia ficado completamente silenciosa ao nosso redor. Zoe se levantou lentamente, juntando seus livros com mãos trêmulas. Fui sua amiga por 7 anos, disse baixinho. Celebrei cada conquista com você. Te apoiei em cada dificuldade e te amei como uma irmã. Se realmente acha que sou capaz da crueldade que acabou de descrever, então não me conhece de jeito nenhum. Ela pausou na borda da mesa, olhando diretamente para mim com uma expressão que nunca havia visto antes. Não raiva, mas profunda decepção. Espero que algum dia se lembre de quem eram suas verdadeiras amigas. Mas não posso continuar assistindo você se destruir e depois me atacar por me importar com você. Ela se afastou, me deixando sentada ali com Ashley me encarando em choque. Em vez de me sentir culpada, me senti triunfante. Finalmente, estava livre de sua negatividade constante e interferência. 3 dias se passaram antes de Zoe entrar em contato. Ela enviou uma mensagem simples. Podemos conversar? Sinto saudades da minha amiga. Em vez de alívio, senti irritação. Ela não conseguia simplesmente deixar as coisas quietas. Conseguia? Mostrei a mensagem para ele naquela noite enquanto assistíamos televisão na sala de estar. Ela é persistente. Tenho que admitir.
disse balançando a cabeça. Algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar quando perderam controle sobre alguém. Deveria responder? Perguntei, embora já soubesse qual seria sua resposta. Isso cabe a você, mas se pergunte isso. Ela pediu desculpas por tentar sabotar nosso relacionamento? Reconheceu que talvez estivesse errada? Ele estava certo. Zoe não havia se desculpado. Se alguma coisa, sua mensagem sugeria que ela achava que eu deveria me desculpar. Encontrei-a em nosso lugar antigo perto da fonte do campus. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido bem. E por um momento senti uma fagulha da velha afeição que costumávamos compartilhar. Mas então ela começou a falar. Maya, tenho pensado sobre o que aconteceu na biblioteca, e quero que saiba que te perdoo pelo que disse. Sei que normalmente você não é cruel assim, o que me deixa ainda mais preocupada com o quanto você mudou. Me perdoa? A audácia era de tirar o fôlego. Não preciso do seu perdão, Zoe, disse friamente. Te disse a verdade sobre por que você tem tentado minar meu relacionamento. Se não consegue lidar com honestidade, o problema é seu. O rosto dela se desfez. Maya, te amo como uma irmã desde que tínhamos 12 anos. Nunca quis nada além de felicidade para você. Como pode acreditar que eu tentaria te machucar? Porque você me machucou, respondi. Toda vez que questiona minhas escolhas, toda vez que tenta me fazer duvidar do homem que amo, você me machuca. E estou cansada disso. Então não há mais nada para dizer, sussurrou, lágrimas finalmente transbordando. Não posso assistir alguém que amo se destruir e depois ser culpada por me importar. Mas quero que saiba que quando estiver pronta para se lembrar de quem realmente é, quando precisar de alguém que te conhecia antes de tudo isso começar, estarei aqui. Ela se levantou e se afastou sem olhar para trás. Senti um momento de incerteza, observando sua pequena figura desaparecer pelo pátio, mas reprimi o sentimento. Ela era quem não conseguia aceitar que eu havia crescido, além de precisar de sua contribuição constante na minha vida. Naquela noite, liguei para ele para contar o que havia acontecido. Estou orgulhoso de você, disse, e o calor em sua voz fez todo o resto desaparecer. É preciso força real para cortar pessoas tóxicas da sua vida, especialmente quando você tem história com elas. Principalmente então. Me sinto mal que tenha chegado a isso, admiti. Isso só mostra que tipo de boa pessoa você é. Mas lembre-se, ela é quem escolheu continuar atacando nosso relacionamento em vez de apoiar sua felicidade. Você deu a ela todas as chances de ser uma amiga de verdade. Pela primeira vez em meses, me senti completamente em paz. Chega de olhares julgadores, chega de perguntas sobre minhas escolhas, chega de defender meu relacionamento para alguém que claramente não conseguia entendê-lo. Finalmente estava livre para construir a vida que queria sem interferência de pessoas que afirmavam se importar, mas realmente só queriam me controlar. 2 anos depois, mal reconhecia a garota que um dia sonhara em construir pontes e projetar estruturas. Aos 20 anos, estava trabalhando como recepcionista em um consultório dentário. Um trabalho respeitável para uma mulher, como ele dizia, e vivendo inteiramente de acordo com suas preferências. Ele tinha opiniões sobre tudo. Minhas roupas, você parece mais elegante em cores mais suaves, meu cabelo comprido é muito mais feminino, até minhas escolhas de almoço. Comida processada vai te envelhecer prematuramente. Me peguei pedindo sua opinião antes de tomar qualquer decisão, por menor que fosse. Amo como você sempre quer estar bonita para mim, dizia, ajustando minha blusa ou sugerindo que tentasse um batom diferente. Tantas mulheres se relaxam uma vez que ficam confortáveis no relacionamento, mas você entende que manter sua aparência é uma forma de mostrar amor. Meu mundo havia encolhido exatamente ao tamanho que ele achava apropriado. Trabalho, casa, jantares ocasionais com seus amigos, igreja aos domingos. Sempre atividades onde ele pudesse ficar de olho em mim, ou onde eu estivesse cercada por pessoas que compartilhavam suas visões sobre relacionamentos adequados. Quando antigos colegas do ensino médio entravam em contato nas redes sociais, ele revisava suas mensagens comigo. Essa garota Ashley parece ter muitas opiniões sobre mulheres profissionais. Observava, lendo por cima do meu ombro. Tem certeza de que quer manter amizades com pessoas que podem não entender nossos valores? Uma por uma. Deixei essas conexões desaparecerem. Era mais fácil do que lidar com sua desaprovação sutil ou suas perguntas confusas sobre por que eu havia largado a faculdade. Você tem sorte, disse a senhora Peterson, uma mulher mais velha da nossa igreja. A maioria das jovens hoje é egoísta demais para colocar seus relacionamentos em primeiro lugar. Seu homem claramente te adora. Eu me sentia sortuda. Enquanto outras garotas da minha idade estavam estressadas com exames e perspectivas de carreira, eu tinha segurança.
Tinha alguém que achava que eu era perfeita exatamente como era, que me protegia de ter que competir em um mundo cruel que não valorizava qualidades femininas. Meu trabalho no consultório dentário era agradável o suficiente. Dr. Martinez era gentil, as outras mulheres que trabalhavam lá eram amigáveis e eu era boa em fazer os pacientes se sentirem confortáveis. Não era intelectualmente desafiador, mas desafio era superestimado mesmo. Algumas pessoas precisavam de estímulo e conquistas constantes para se sentirem valiosas, mas eu havia aprendido a encontrar satisfação em coisas mais simples. Você tem uma energia tão pacífica, pacientes frequentemente me diziam. Deveria se orgulhar disso. Eu me orgulhava. Havia encontrado contentamento que escapava de tantas mulheres ambiciosas e determinadas que se esgotavam tentando provar seu valor em campos dominados por homens. Tinha um homem que voltava para casa comigo toda a noite, que apreciava o esforço que eu fazia para tornar nosso apartamento um santuário, que nunca me fez sentir que não era suficiente. Às vezes via estudantes de engenharia na cafeteria perto do meu trabalho, curvados sobre livros didáticos e parecendo estressados, e sentia uma mistura de pena e superioridade. Estavam tão focados em validação externa que haviam esquecido o que realmente importava na vida. Eu tinha tudo o que precisava. Aos 22 anos, comecei a notar mudanças sutis em nossa rotina. Ele chegava em casa mais tarde do trabalho, alegando que novos projetos exigiam horas extras. Quando perguntava sobre seu dia, suas respostas ficavam mais curtas, mais distraídas. "Há essa nova garota no trabalho", mencionou casualmente uma noite enquanto servia o jantar. "Recém-formada na faculdade, trabalhando como analista júnior. Garota esperta, muito ansiosa para aprender." Senti um tremor estranho no estômago, mas mantive minha expressão neutra. Que bom. Deve ser bom ter colegas entusiasmados. O nome dela é Lauren, 21 anos, acabou de se formar summa cum laude pela Universidade Estadual. Ela me lembra um pouco de como você costumava ser, na verdade, antes de desenvolver um julgamento tão bom sobre o que realmente importa. Antes de desenvolver bom julgamento. A frase ficou comigo enquanto comíamos em relativo silêncio. Nas semanas seguintes, o nome de Lauren surgiu com mais frequência. Ela estava trabalhando em projetos interessantes. Fazia perguntas perspicazes, tinha perspectivas frescas sobre tendências da indústria. Ele parecia mais animado discutindo seu trabalho do que havia estado sobre qualquer coisa em meses. "Ela é muito determinada", disse uma noite, mexendo no telefone enquanto assistíamos televisão. "Às vezes me preocupo que ela se esgote como tantas jovens profissionais fazem. Ela provavelmente se beneficiaria de um mentor que pudesse ajudá-la a entender a importância do equilíbrio." Olhei da revista que estava lendo. "Você está sendo mentor dela?" "Informalmente, sim. Alguém precisa ajudar a orientá-la antes que cometa os mesmos erros que tantas mulheres ambiciosas cometem." Ele me olhou com o que interpretei como apreço. "Você entende como é valioso ter alguém que se importa o suficiente para dar essa orientação." Mas algo sobre seu tom não me pareceu certo. Havia uma energia em sua voz quando falava sobre Lauren que esteve ausente quando falava sobre qualquer outra coisa ultimamente, incluindo eu. "Talvez eu pudesse conhecê-la alguma hora", sugeri. "Se ela é importante para seu trabalho, gostaria de conhecê-la." Sua expressão mudou quase imperceptivelmente. "Não acho que seria apropriado. Limites profissionais, sabe? Além disso, ela está tão focada em sua carreira agora, duvido que teria muito em comum com alguém que escolheu um caminho diferente." A dispensa doeu mais do que esperava, quando havia me tornado alguém que não teria nada em comum com uma profissional educada. Eu havia sido uma também, uma vez. Naquela noite deitada na cama ao lado dele, me peguei pensando sobre meus antigos colegas de classe pela primeira vez em meses. Onde estavam agora? O que estavam fazendo? Havia deletado a maioria das minhas contas de redes sociais por sugestão dele, então não tinha como saber. O pensamento de entrar em contato para saber deles passou pela minha mente, mas o afastei. Havia escolhido meu caminho deliberadamente, e estava feliz com ele. Não estava? Alguns dias depois, encontrei Ashley no supermercado. Ela parecia polida e confiante em um terno de negócios, claramente vindo do trabalho. "Maia, nossa, faz tanto tempo", disse, seu rosto se iluminando com prazer genuíno. "Como você está?" Conversamos brevemente sobre coisas inconsequentes, mas notei ela checando o telefone e mencionando uma conferência da qual precisava participar. Ela estava ocupada, importante, necessária em outro lugar. "Deveríamos nos encontrar direito a alguma hora", disse antes de sair. "Adoraria saber o que você tem feito." Mas o que eu diria a ela? Que havia dominado a arte de fazer jantares perfeitos e organizar armários?
Que havia encontrado satisfação em apoiar as ambições de outra pessoa enquanto abandonava as minhas? Reprimi as perguntas, mas elas permaneceram mais tempo do que o usual. A informação chegou através de Ashley, que encontrei novamente em uma cafeteria perto do meu trabalho. Ela parecia surpresa ao me ver, mas satisfeita, e perguntou se poderia se juntar a mim por alguns minutos. Na verdade, tenho algumas notícias sobre Zoe, disse, se acomodando na cadeira à minha frente. Não tinha certeza se você soubera. Meu estômago se contraiu. Não mantemos mais contato. Certo. Lembro que vocês duas tiveram algum tipo de desentendimento. Ashley mexeu seu café pensativamente. Bem, ela acabou de se formar com as mais altas honras do programa de engenharia. Conseguiu esse trabalho incrível com uma empresa de consultoria em Seattle e está se mudando para lá no próximo mês. Tentei manter minha expressão neutra, mas algo afiado se retorceu no meu peito. Isso é bom para ela. E ela está noiva, com esse cara realmente doce que conheceu na aula de física avançada. Ele está começando seu programa de PhD na Universidade de Washington, por isso estão se mudando para Seattle juntos. Eles parecem muito felizes. Ele apoia totalmente os objetivos de carreira dela. As palavras me atingiram como golpes físicos. Noiva, diploma de engenharia, trabalho dos sonhos, um parceiro que apoiava suas ambições em vez de desencorajá-las. Ela estava ótima na cerimônia de formatura. Ashley continuou, aparentemente inconsciente da minha turbulência interna. Realmente confiante e empolgada sobre o futuro. Seus pais estavam tão orgulhosos. Você sabe como sempre se gabavam das notas dela. Mas isso era diferente. Ela parecia como se tivesse realmente se encontrado. Me desculpei pouco depois, alegando que precisava voltar ao trabalho. Mas em vez de retornar ao consultório dentário, sentei no meu carro no estacionamento, tentando processar o que havia aprendido. Zoe tinha tudo o que eu um dia sonhara ter. O diploma, a carreira, o relacionamento com alguém que apoiava seu crescimento em vez de limitá-lo. Enquanto eu havia aprendido a encontrar satisfação em coisas menores, ela havia construído a vida que um dia planejáramos juntas. Naquela noite, me peguei sendo mais crítica do que o usual enquanto preparava o jantar. Havia realmente escolhido o melhor caminho? Ou havia simplesmente sido convencida a abandonar meu caminho inteiramente? Você está quieta hoje à noite, observou ele, olhando do laptop onde estava lendo e-mails de trabalho. Só pensando sobre algumas pessoas da escola, disse cuidadosamente. Ashley me contou sobre alguns colegas que estão se formando este ano. Alguém interessante? Hesitei. Depois decidi testar as águas. Aquela garota Zoe com quem costumava ser amiga. Ela se formou com honras em engenharia e conseguiu um emprego em Seattle. Sua expressão não mudou, mas peguei algo em seus olhos. Um lampejo de cálculo que nunca havia notado antes. Disse, retornando ao laptop. Bem, algumas pessoas precisam de conquistas externas para se sentirem valiosas. É triste realmente quando você pensa sobre isso. Todo esse estresse e competição, e para quê? Ela provavelmente vai se esgotar em alguns anos e vai desejar ter escolhido uma vida mais equilibrada como você escolheu. Mas sua dispensa pareceu automática, quase ensaiada. E pela primeira vez, me perguntei se ele realmente acreditava no que estava dizendo, ou se apenas precisava que eu acreditasse. A semente de dúvida que havia sido plantada semanas antes com a apresentação de Lauren começou a criar raízes. Quando completei 24 anos, Lauren havia se tornado uma presença constante em nossas conversas. Ela estava sendo promovida, liderando projetos importantes, impressionando a alta gerência com suas ideias inovadoras. Ele voltava para casa energizado das interações de trabalho com ela, de uma forma que não o via empolgado sobre nada em anos. Lauren apresentou sua análise da conta Morrison hoje, dizia durante o jantar, seus olhos brilhando de entusiasmo. As percepções que ela teve sobre posicionamento de mercado foram brilhantes. Pensamento realmente sofisticado para alguém da idade dela. Eu acenava e sorria, mas por dentro me sentia cada vez mais vazia. Quando foi a última vez que ele descreveu algo que eu disse ou fiz como brilhante ou sofisticado? As comparações se tornaram mais explícitas conforme os meses passaram. Durante um jantar na casa de seu colega, o ouvi falando com outro homem sobre dinâmicas de trabalho. A coisa sobre Lauren é que ela traz essa curiosidade intelectual para toda a conversa. Estava dizendo, inconsciente de que eu estava ouvindo da porta da cozinha. Você pode discutir economia, política, tendências da indústria. Ela tem opiniões sobre tudo, e são opiniões realmente bem fundamentadas. Parece ser especial, o outro homem respondeu com uma risada conhecedora. Sua namorada parece doce,
Mas essas mulheres de carreira têm algo diferente, não é? Mais substância para se aprofundar. Me retirei antes de poder ouvir sua resposta. Mas o estrago estava feito. Doce. Em oposição à substancial. Em casa, ele se tornou cada vez mais crítico do que chamava de minhas limitações. Minhas habilidades de conversação não eram envolventes o suficiente. Minha base de conhecimento muito restrita. Meus interesses muito domésticos. Você nunca se pergunta sobre o que está acontecendo no mundo além da nossa pequena bolha? Perguntou uma noite quando não consegui contribuir para sua discussão sobre políticas econômicas recentes. Lauren e eu tivemos esse debate fascinante hoje sobre regulamentações comerciais. Sinto falta de ter esse tipo de conversas estimulantes. Comecei desesperadamente tentando me educar, lendo artigos de notícias e jornais econômicos, tentando discutir eventos atuais durante o jantar. Mas meus esforços pareciam irritá-lo mais do que agradá-lo. Você não precisa forçar interesse em coisas que não são naturais para você, dizia com paciência condescendente. Fica óbvio quando alguém está apenas repetindo informações que não entende realmente. A mulher que um dia havia tirado notas máximas em matemática avançada estava sendo informada de que não conseguia compreender conceitos econômicos básicos. A garota que havia sido aceita em um dos melhores programas de engenharia do estado estava sendo dispensada como intelectualmente limitada. Lauren só tem essa mente analítica natural. Explicava quando eu pressionava sobre por que minhas tentativas de conversas mais profundas caíam por terra. Algumas pessoas são programadas para pensamento complexo, e outras são mais adequadas para outras coisas. Outras coisas. Como fazer reservas em restaurantes e organizar seu armário, e estar disponível sempre que ele quisesse companhia descomplicada. Comecei a me ver através dos olhos dele. Simples, decorativa, agradável, mas ultimamente desinteressante. Todas as qualidades que ele um dia havia elogiado como alternativas refrescantes a mulheres ambiciosas e competitivas, agora eram reveladas como inadequações quando comparadas a alguém que podia igualar seu intelecto. Pela primeira vez em 4 anos, comecei a me lembrar da garota que eu costumava ser antes de aprender a encontrar valor em ser menos do que era capaz de ser. Mas naquele momento, parecia tarde demais para me tornar ela novamente. O fim chegou numa noite de terça-feira, em março. Apenas 2 semanas após meu 25º aniversário. Ele chegou em casa mais tarde do que o usual, sua expressão distante e resoluta de uma forma que imediatamente me deixou nervosa. Precisamos conversar, disse sem se dar ao trabalho com sua saudação usual ou beijo de oi. Segui-o até a sala de estar, meu coração martelando com um pavor que não conseguia nomear. Ele se sentou na minha frente em vez de ao meu lado no sofá, criando uma distância física que espelhava qualquer mudança emocional que havia ocorrido. Isso não está funcionando mais, começou, sua voz clínica e distante. Tenho pensado sobre isso há meses, e não posso continuar fingindo que somos compatíveis a longo prazo. As palavras me atingiram como um golpe físico. Do que está falando? Estamos juntos há quase 6 anos. Construímos uma vida juntos. Construímos uma rotina confortável, corrigiu friamente. Mas preciso de mais que conforto. Preciso de estímulo intelectual, crescimento, alguém que possa me desafiar e evoluir ao meu lado. Posso crescer, disse desesperadamente. Tenho tentado aprender mais sobre eventos atuais, ter conversas melhores. Maia, você não pode fingir ser alguém que não é. Seu tom era quase de pena. Você fez suas escolhas. Escolheu simplicidade em vez de ambição, contentamento em vez de conquista. Isso estava bem quando achei que era o que queria, mas percebi que estava me acomodando. A palavra acomodando me cortou como uma faca. Acomodando? Por 6 anos você me disse que eu era especial, que era diferente de outras mulheres porque entendia o que realmente importava. Você era especial para mim, então, disse com honestidade brutal. Mas as pessoas mudam. Eu mudei. Minhas necessidades evoluíram. E você... Não. Isso é sobre Lauren, não é? A acusação escapou antes que pudesse pará-la. Ele não negou. Lauren representa o tipo de parceria que realmente quero. Alguém que pode contribuir para meu crescimento profissional, que traz suas próprias ambições e conquistas para o relacionamento. Alguém que escolheu desenvolver seu potencial em vez de desperdiçá-lo. Desperdiçá-lo. 6 anos de devoção, de construir minha identidade inteira em torno de ser a mulher que ele afirmava querer. E agora me dizia que havia desperdiçado meu potencial. Você me disse que mulheres focadas na carreira eram superficiais e competitivas. Sussurrei. Disse que eu era melhor que isso. Disse o que achei que você precisava ouvir para ser feliz com suas limitações.
respondeu com casualidade devastadora. Mas estava errado em encorajá-la a continuar pequena. Olhe para Lauren. Ela tem 23 anos e já é mais realizada do que você jamais será. Ela tem direção, propósito, inteligência que realmente usa. A comparação foi como ser esfolada viva. Estava sendo descartada por incorporar exatamente as qualidades que ele um dia havia elogiado, substituída por uma mulher que possuía tudo que ele havia me convencido a abandonar. Você destruiu meus sonhos, disse, minha voz quebrando. Desisti da minha bolsa, minha educação, meus objetivos porque você me disse que estavam errados para mim. Nunca forcei você a fazer nada, disse desdenhosamente. Você fez suas próprias escolhas. Se arrepende delas agora, não é minha responsabilidade. Ele já estava fazendo as malas naquela noite, se mudando para a casa de um amigo até poder encontrar seu próprio lugar. O apartamento que havíamos dividido por 3 anos de repente parecia enorme e vazio, cheio dos fantasmas de todas as conversas onde ele havia me convencido de que menos era mais, que ambição era superestimada, que ser o complemento perfeito dele era a maior conquista que eu poderia aspirar. Eu tinha 25 anos com diploma do ensino médio, um emprego sem futuro e nenhuma ideia de quem eu era sem ele. E ele estava seguindo em frente para construir o tipo de parceria que sempre havia realmente querido, com uma mulher que havia se recusado a se tornar menor para fazê-lo se sentir maior. As semanas depois que ele saiu foram as mais sombrias da minha vida. Ficava deitada na cama encarando o teto, tentando compreender como havia sido completamente manipulada. Cada conversa que já tivéramos sobre meu futuro se repetia na minha mente com clareza brutal, e eu finalmente conseguia ver a forma sistemática como ele havia desmantelado minha confiança e redirecionado minhas ambições. Eu tinha 25 anos, a mesma idade que Lauren tinha quando já tinha anos de experiência profissional. Meus antigos colegas de classe estavam terminando programas de pós-graduação ou se estabelecendo em carreiras, enquanto eu estava começando de menos que zero. Não apenas faltavam qualificações. Havia me movido ativamente para trás de onde havia começado. A bolsa que havia perdido se foi para sempre. As conexões que havia feito em meu breve tempo no programa de engenharia haviam se evaporado. Mais devastador de tudo, havia queimado a ponte com a única pessoa que genuinamente tentara me proteger deste cenário exato. Lembrei de cada palavra cruel que havia dito a Zoe, cada acusação que havia lançado contra ela saindo da minha própria insegurança e lealdade mal direcionada. Ela havia visto através de sua manipulação desde o começo. Havia tentado me alertar enquanto ainda havia tempo para mudar de curso. Em vez de ouvir, eu a havia atacado, questionado seus motivos e dispensado seu amor como ciúmes. A garota que me conhecia desde o ensino médio, que havia celebrado minhas conquistas e apoiado meus sonhos, que nunca havia competido comigo ou tentado me diminuir, eu havia sacrificado nossa amizade para proteger um homem que me via como temporariamente útil até algo melhor aparecer. Sentada sozinha naquele apartamento vazio, enfrentei a verdade horrível. Havia escolhido meu manipulador em vez de minha protetora, e havia feito isso com entusiasmo. Havia estado tão desesperada para me sentir escolhida e especial que havia me convencido de que alguém tentando limitar meu crescimento estava realmente tentando me amar. O isolamento era esmagador. Não tinha amigos próximos, nenhum sistema de apoio, ninguém para ligar quando o peso da minha percepção se tornava insuportável. Ele havia me separado com sucesso de todos que poderiam ter me ajudado a ver claramente, e eu havia sido uma participante disposta no meu próprio isolamento. Passei horas pesquisando o que havia perdido, programas universitários que poderia ter completado, caminhos de carreira que agora estavam fechados para mim, oportunidades que tinham limites de idade que eu já havia passado. O campo de engenharia que um dia havia me apaixonado havia evoluído rapidamente. Eu precisaria de anos apenas para alcançar onde deveria estar se nunca o tivesse conhecido. Mas a dor mais profunda não era sobre perspectivas de carreira ou oportunidades perdidas. Era sobre reconhecer quão completamente havia traído a mim mesma. A garota confiante que havia ganhado uma bolsa integral, que sonhara em projetar prédios e pontes, que havia ficado empolgada com cálculo e física. Eu a havia assassinado lenta e metodicamente, convencida de que seus sonhos eram de alguma forma errados. Toda noite, eu me lembrava do rosto de Zoe durante nossa última conversa, a mágoa e decepção em seus olhos, quando percebeu que eu não conseguia ouvir seu amor através da minha raiva defensiva. Ela havia me dito que estaria lá quando estivesse pronta para me lembrar de quem realmente era, mas isso foi 3 anos atrás. Por que ainda se importaria com alguém que a havia tratado tão cruelmente? O apartamento parecia um mausoléu para a vida que havia voluntariamente desmantelado.
Ao meu redor estavam os artefatos de me tornar menor. O guarda-roupa simplificado que ele havia preferido, os livros que havia parado de ler porque eram muito complicados, os espaços vazios onde meus livros de engenharia costumavam estar. Estava recomeçando aos 25, mas não estava começando do zero. Estava começando do negativo, com a autodúvida que ele havia plantado, confiança que havia sistematicamente corroído e o conhecimento de que havia sido tão facilmente manipulada que não podia confiar no meu próprio julgamento mais. A verdade mais difícil de aceitar era que ele havia estado certo sobre uma coisa. Eu havia escolhido isso. Não porque fui forçada, mas porque havia sido insegura demais e desesperada demais por validação para reconhecer amor de manipulação. E agora tinha que viver com as consequências dessas escolhas inteiramente sozinha. 6 meses depois que ele saiu, dei meu primeiro passo concreto em direção à reconstrução. Me inscrevi em cursos de matemática no colégio comunitário para refrescar habilidades que havia deixado atrofiar, sentando em salas de aula com jovens de 18 anos que me olhavam com expressões curiosas, provavelmente se perguntando por que alguém da minha idade estava fazendo cálculo básico. A humilhação era constante, mas necessária. Havia esquecido como estudar, como pensar analiticamente, como superar frustração quando conceitos não vinham facilmente. Meu cérebro parecia enferrujado, lento de anos de deliberadamente evitar desafios intelectuais. "Está voltando para a escola?" perguntou o Dr. Martinez quando pedi mudanças de horário para acomodar minhas aulas. Sua expressão era gentil, mas confusa. Nunca havia mencionado ter interesses acadêmicos. "Estou tentando", disse simplesmente. Não havia forma de explicar a história completa, sem revelar quão completamente havia me abandonado. Entrei numa academia, não pela aparência, mas pela disciplina. Toda manhã, às 6 da manhã, me forcei a sair da cama e subir na esteira, usando resistência física como base para reconstruir resistência mental. A rotina se tornou sagrada, a única coisa que fazia puramente por mim mesma, independentemente da opinião ou aprovação de qualquer outra pessoa. As outras pessoas na academia estavam focadas em seus próprios objetivos, e encontrei um conforto estranho nessa determinação compartilhada. Ninguém questionou por que eu estava lá, ou sugeriu que meu tempo poderia ser melhor gasto em outras prioridades. Por 1 hora cada dia, eu existia em um espaço onde esforço era valorizado por si só. As noites eram as mais difíceis. No silêncio do meu apartamento, com livros didáticos espalhados pela mesa da cozinha, às vezes captava vislumbres da garota que eu costumava ser. Ela parecia uma estranha agora, aquela adolescente confiante que havia acreditado que podia construir qualquer coisa que conseguisse visualizar. Evitei namoros inteiramente. Os poucos homens que mostraram interesse no trabalho ou na academia foram recebidos com deflexão educada, mas firme. Não podia confiar no meu julgamento sobre as motivações das pessoas. Não conseguia distinguir entre interesse genuíno e manipulação potencial. Até que soubesse quem era sem validação externa, não tinha nada real para oferecer a ninguém mais. Meus colegas de trabalho no consultório dentário notaram mudanças, mas não se intrometeram. Estava mais focada, mais decisiva, menos preocupada em ser universalmente querida. Alguns pacientes comentaram que eu parecia mais séria do que antes, e interpretei como um elogio em vez de crítica. Sessões de grupos de estudo no colégio comunitário eram exercícios de humildade. Estudantes da metade da minha idade compreendiam conceitos com os quais eu lutava, e tive que resistir à vontade de dar desculpas ou desistir. Mas lentamente, dolorosamente, minhas habilidades analíticas começaram a retornar. Números começaram a fazer sentido novamente. Problemas tinham soluções que eu podia encontrar através de persistência e lógica. Estava construindo algo inteiramente sozinha, sem rede de segurança e sem torcedora. Mas essa solidão também era liberdade. Cada pequena vitória pertencia completamente a mim. Hoje, aos 31 anos, sou engenheira elétrica com minha própria consultoria. Levei 3 anos para completar meu diploma. Mais tempo do que deveria ter levado, mas mais rápido do que qualquer um esperava considerando de onde havia começado. Trabalho principalmente em projetos de energia renovável, projetando sistemas que vão alimentar comunidades por décadas. O caminho até aqui foi brutal. Aulas noturnas enquanto trabalhava em tempo integral, empréstimos estudantis que ainda estou pagando, anos provando a mim mesma em um campo onde ser mais velha que seus colegas imediatamente te marca como diferente. Mas consegui, e tudo o que conquistei pertence inteiramente a mim. Nunca contatei Zoe. Quando estava forte o suficiente para enfrentar o que havia feito com ela, muitos anos já haviam passado. Através de conhecidos mútuos, soube que ela está prosperando em Seattle. Engenheira sênior agora.
Casada com aquele estudante de PhD em física que Ashley mencionou, com uma filha de 2 anos e outro bebê a caminho. Sua vida parece exatamente como o futuro que costumávamos sonhar juntas quando éramos adolescentes. Tive relacionamentos desde então, mas foram casos cuidadosos e cautelosos. Namoro homens que encorajam minhas ambições, que se orgulham das minhas conquistas, que nunca sugerem que o sucesso me torna menos feminina. Mas nunca mais confiei em alguém o suficiente para construir minha identidade em torno da aprovação dessa pessoa. Algumas oportunidades nunca podem ser recuperadas. Sempre estarei atrasada profissionalmente em relação aos meus colegas. Sempre carregarei o conhecimento de que, voluntariamente, joguei fora 7 anos primordiais da minha vida. O efeito composto desse tempo perdido, o diploma avançado que poderia ter conquistado, as conexões que poderia ter construído, os projetos que poderia ter liderado, essas possibilidades se foram para sempre. Mas talvez mais doloroso seja a memória do rosto de Zoe durante nossa conversa final. A mágoa perplexa em seus olhos quando a ataquei por me amar o suficiente para arriscar minha raiva. Ela me ofereceu amizade incondicional, e eu a joguei de volta nela com crueldade calculada. Ele se mudou para Seattle também, eventualmente. Pela última vez que soube através de redes profissionais, ele e Lauren são casados com filhos, ambos bem-sucedidos em seus respectivos campos. Provavelmente parecem o casal poderoso perfeito, exatamente o tipo de parceria que ele sempre havia realmente querido. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse escutado os avisos de Zoe, se tivesse reconhecido amor quando vi em vez de confundir controle com cuidado. Mas na maioria das vezes tento não me deter em histórias alternativas. As escolhas que fiz foram minhas, mesmo quando as fiz pelas razões erradas. Aprendi a encontrar satisfação na conquista solitária, em saber que todo o sucesso que tive desde os 25 foi ganho sem a permissão ou aprovação de ninguém. Minha independência é real, porque foi forjada no isolamento, testada pelo fracasso, e provada através de anos escolhendo crescimento em vez de conforto. Ainda assim, em momentos silenciosos, penso sobre a garota que tentou me salvar de mim mesma, e espero que ela saiba que seu amor não foi desperdiçado. Apenas me levou mais tempo do que deveria ter levado para me lembrar que amizade verdadeira, não tenta te fazer menor. Levou perder tudo para aprender a diferença entre alguém que te ama e alguém que ama te controlar. Eu só gostaria de ter aprendido isso a tempo de salvar o que mais importava.